Fala galera, então hoje nós vamos aí trabalhar um pouco, né, dentro de uma perspectiva aí das soluções aquosa, né, dentro aí da relação entre soluto, né, e solvente. Além disso, sabemos que temos aí a concentração em gramas por litro. Hoje nós vamos dar uma olhada de maneira superficial, tranquila, da concentração molar que é dada em mol por litro. Então, a concentração molar, dentro do estudo aí das soluções, das interações soluto e solvente, ela é representada por essa equação aqui, ó. Então, essa equação ela vai nos dar aí essa interação soluto e solvente dentro de uma solução, né? Então, o M, esse M aqui, o Mzão, significa concentração molar. O N1 é o número de mols, e o V é o volume da solução, né? O volume, que é dado em litros. Volume dado em litros aí da solução. Lembrando que uma solução, né, dentro aí da perspectiva de soluto e solvente na preparação de uma solução. E nós queremos verificar hoje a concentração molar, né, dessa interação entre soluto e solvente. Então, só para a gente entender aí, dar início nosso trabalho, nossa aprendizagem aí sobre concentração molar. A concentração molar de uma solução. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente, de maneira rápida, trabalhar aí um procedimento, uma habilidade procedimental de relação soluto e solvente numa perspectiva de concentração molar. E aqui para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Calcule a concentração molar de uma solução aquosa, né? Então, em água, de hidróxido de sódio, que a fórmula química é NaOH, na qual foi utilizado aí, 0,8 kg em um volume de 50 ml de água. Então, de cara, nós já podemos observar que as nossas unidades dentro desse problema, nós temos que trabalhar as unidades primeiro antes de utilizar a fórmula de concentração molar. Então vamos lá, observe que a nossa massa está em quilo, então vamos converter para gramas. Então sabemos que 1 quilo, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então nós vamos converter 0,08 quilos, 0,08 quilos está para x. Então fazemos aí a multiplicação, x vai ser igual a 0,08 vezes, né, vezes 1000, nós vamos ter aí um valor aí multiplicado de 80 gramas de hidróxido de sódio, né? Então, 80 gramas aí, já mudamos para gramas, 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, a segunda conversão que nós vamos fazer é no volume. Então, observe que nosso volume está em ml e nós temos que converter para litros. Então, aqui já fizemos o primeiro cálculo. Então, 1 litro, a primeira conversão, 1 litro equivale a 1000 mililitros, né? Então, 50 mililitros está para x. Uma regra de 3, então x é igual. Então, vai ficar 1000x dividido por 50 dividido por 1000, né? Então, fazendo aí de maneira rápida a questão matemática, então nós vamos ter 0,05 litros, né? 0,05 litros. Já fizemos aí a nossa conversão tanto de volume, né? Deixa eu pegar aqui, tanto de massa, tanto de volume. Então, vamos partir para os próximos procedimentos. Então, observe que nossa concentração molar, como eu coloquei aqui, tem que ter o número de mols, né? E não a massa em gramas. Então, nós temos que converter esse valor aqui, ó, para mol. Para isso, nós temos que fazer essa conversão. Então, para isso, nós vamos converter, calcular a massa molecular do hidróxido de sódio. Então, em OH
Vamos lá calcular a massa molecular. Então, vimos que aqui é um sódio, então sódio 1 vezes, né, massa atômica do sódio é 40, tá 40. Aqui tem um oxigênio, que vai multiplicar pela sua massa atômica, que é 16, dá 16. Temos um hidrogênio, vezes 1, que é essa massa atômica, dá 1. Então, nós vamos agora só somar. Então, aqui vai dar 40 com 40... o sódio é 23, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, é 23. A massa atômica dele. Então, 23 com 16 dá 39 com 40. Então, 40 gramas. E aí, nós vamos fazer essa conversão agora. Então, sabemos que 1 mol está para 40 gramas. E eu quero converter o quê? Os 800 que nós temos aqui. Ó. Então, 800. Quero saber quanto que equivale a 800 gramas de hidróxido de sódio. Então, novamente, aí é uma multiplicação cruzada, uma regra de 3. E nós vamos ter aí na verdade, 0,08 vezes 1000 não é 800, né? É 80. Então, aqui nós vamos tirar esse zero, fica 80. Então, vai ficar x, né, que multiplica por 40, e 80 multiplica por 1. Então, no final, vai ficar x é igual a 80 dividido por 40, né? X é igual a 2 mols. Então, nós já sabemos aí nosso valor em mols de hidróxido de sódio. Nós temos o valor em mol, que é o nosso N1, e nós temos o nosso volume, que é 50. Na verdade, 0,5, né, nossa conversão. Então, agora nós podemos assim jogar na fórmula de concentração molar. Eu vou jogar aqui em cima, vou trazer aqui para cima. Então, sabemos aqui, ó, fazendo essa mudança. Então, o Mzão é o procurado. O valor de N1 é 2, dividido por 0,05 litros. Então, nossa concentração molar, que é M, é igual. Então, nesse caso, nós temos aí essa divisão que vai dar 40 mols por litros, né? Então, 40 mol por litros, né, de solução. 40 mols por litro de 40 mols de quem? 40 mols de hidróxido de sódio, né? Então vai ser 40 mols de hidróxido de sódio em 1 litro de solução para esse problema. Então, recapitulando, nós fizemos as conversões de unidade, tá aqui, ó, conversões de unidade, porque nosso valor estava em quilo, ó, estava em quilo, tivemos que passar para grama, né? Então, usando a regra de 3. Nosso valor estava em ml, né? Então, tivemos que converter para litros, tá aqui. Como é concentração molar e nosso valor estava em 80 gramas, nós temos que fazer o quê? Converter esse valor de 80 gramas em mol. Fizemos o quê? Calculamos a massa molecular do hidróxido de sódio e fizemos uma regra de 3, sabe? Convertendo mol para gramas. Então, 1 mol tem 40 gramas, né, que foi calculada aqui a massa molecular. 80, que foi o valor que nós convertemos aqui, ó. Nós convertemos aqui, está para x. Então, multipliquei cruzado, e aí fiz os procedimentos matemáticos. 40x é igual a 80. Então, x é igual a 80 dividido por 40. Então, x é igual a 2 mols, que é o nosso valor de N1. Então, nós temos o N1, já em mols, essa conversão. E nós temos o volume em litros. Aí, nós passamos para cá e jogamos na fórmula. E encontramos aqui o nosso valor de concentração molar, que é 40 mols por litro de hidróxido de sódio, né, em uma solução. Tudo bem? Então, observe que nós fizemos procedimentos por etapa, né? Fizemos as conversões de unidade, que é importante nesse estudo de soluções,
E depois das conversões de unidades, que estavam todas na mesma perspectiva, aí que nós utilizamos a fórmula. Então é importante fazer esses procedimentos aí para resolver esse tipo de problema. Vai ter problema que não vai ser necessário fazer essas conversões. Quando que não vai ser necessário? Né? Você vai ler o problema e vai verificar se o valor, por exemplo, do soluto estiver em mol, não precisa fazer conversão. Se o valor do volume da solução está em litros, não precisa. Aí tu vem só para a parte final, só joga na fórmula final de concentração molar. Caso isso não esteja, ou soluto ou solvente não esteja nessas unidades, aí você tem que fazer esses procedimentos aqui para colocar esses dados na mesma unidade de medida. Qual a unidade de medida pedida para a concentração molar? Tem que estar em mol e o volume tem que estar em litro. O soluto tem que estar em mol e o volume da solução, né, que é o solvente, nesse caso, tem que estar em litros. De maneira simples, e aí eu tento trazer para vocês esse estudo aí de interação soluto e solvente numa perspectiva aí de concentração molar. Ok? Então, tudo bem.